200, nunca cheguei nos 90. Essa vou chegar semana que vem. Se não fosse essa gripe, hoje eu já tava bem perto. Tá gravando, galera. Bora, Léo. Tá gravando. Bora. Vamos lá, então, pessoal. Vamos Prosseguindo, como convencer as pessoas a fazer o que você quer? Da autora Susan Weinschenk. 140 estratégias simples para dominar a arte da persuasão. Nós estamos na estratégia... Vamos começar a 33. Falta pouco. Falta. Só umas 100. Onde nós paramos? 74. Página 74. Comece pequeno. Mais pequeno. É. Quem gostaria de começar? Logo no início aí do capítulo, né? Pequenas ações com o passar do tempo podem levar a uma grande mudança de persona. Acho que não somente na pessoa, mas como atitudes que ela toma. Pequenas atitudes, ela consegue ter grandes mudanças ao longo prazo, né? No longo prazo. Você começa, hoje eu vou, preciso emagrecer, vou começar a caminhar. Vou caminhar 2 quarteirões hoje, amanhã 3, depois 4, 5. Você vai ver daqui a um mês você está andando 3 quilômetros. E assim vai. E a mesma coisa para a pessoa em si, como atitudes dela mesmo, né? De mudar algumas atitudes, do mindset dela. David. Complementando o que o Vinícius falou, eu destaquei. Se quisermos que as pessoas façam grandes mudanças, temos que começar com pequenas ações. Aí eu acho legal citar o exemplo da autora, porque ela era uma usuária do Windows e o marido era um usuário de Mac, né? E assim, quando eles confrontavam as ideias, né, cada um defendendo as suas preferências, então ela nunca, na cabeça dela, nunca que ela iria mudar de time e ir para o Mac. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, quando lança o MP3 lá, o iPod, não sei das quantas, ela percebe que o iPod é melhor. E ela, ali inconscientemente, começa a flertar com o iPod e acaba comprando o iPod. Mas até então, não, eu sou uma pessoa do Windows, mas aqui, nessa categoria, o Mac tem um produto melhor. E conforme ela foi se dar conta, depois vai passando o tempo, chega um ponto que o marido dela fala assim: nossa, quem te viu, quem te vê. Você tá com tudo, notebook da Apple, iPod, iPhone, tudo. E essa mudança, ela fala que foi inconsciente. E começou com um pouquinho. Começou com o iPod, ela foi conhecendo a marca. Achei bem legal isso daí. Interessante. Pessoal, o que eu penso, o pior erro que nós podemos cometer é estar fechados a ideias novas, achar que a gente é bom bastante, que o jeito que nós fazemos é o melhor jeito do mundo. Por quê? O exemplo da autora aí, ela, de alguma forma, ela aceitou algo diferente, etc. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Contratamos uma pessoa, zero experiência profissional, né, tal. A pessoa começou a trabalhar no escritório e falou assim: pô, por que vocês não usam um sistema para organizar os processos? Aí o Léo, nós precisamos. Então, tal, foi lá, cotou, tal, e hoje nós usamos, que nem o David usa o Astrea, né? E assim, foi um pulo do nosso escritório gigantesco. Ou seja, estou dando esse exemplo porque se fosse uma outra cabeça, a gente poderia olhar e falar assim, nós estamos fazendo advocacia já faz um tempo, chega uma pessoa agora na primeira semana que nunca advogou, quer falar o jeito que eu trabalho, mas nós não tivemos essa visão, falamos, vamos ouvir o feedback. Como é que funciona? De onde você veio, como é que era, tal? Realmente vai ajudar. E fizemos. Então, quando alguém traz alguma ideia que de primeiro momento às vezes não faz sentido, já não falar, não faz sentido. Calma. Vamos pensar com calma. Às vezes não é o momento hoje, mas às vezes amanhã é o momento e tal. E aceite esses feedbacks diferentes.
que numa dessa aí pode mudar totalmente o jogo, a gente pode ter uma ideia nova, enfim, pode ajudar no trabalho como um todo. Eu achei interessante, complementando essa questão de estar aberto para novas ideias, que essa parte do livro em específico, ela fala sobre nós não termos uma persona pré-existente. Ou seja, para que a gente mude um comportamento, o nosso cérebro ele entende que a mudança ela é inconsistente com a nossa persona, o normal. Por isso que ela acaba sendo um pouco difícil. A gente precisa se esforçar mais para poder cumprir aquela nova tarefa, por exemplo. Por isso que ela é quebrada em tarefas menores ali, para que a gente consiga carregar aquilo e cumprir de uma maneira mais, digamos assim, assertiva, com êxito, e vai enxergando aos poucos que aquilo verdadeiramente faz sentido de alguma forma. Então é uma estratégia aí para poder fazer com que as pessoas mudem a persona delas, mesmo sem ter uma persona pré-existente, que é a estratégia anterior, uma das, né, a gente falou sobre a ancoragem. Não é o caso da ancoragem aqui, porque no caso não tem nenhuma persona pré-existente. E a tarefa que a gente está querendo que a pessoa execute, ela vai de encontro, ela choca com a persona da pessoa. Então, é muito mais difícil. Mas, aos poucos, né, vai indo pelas beiradas ali, igual mineiro, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo êxito, né? Mas para aqueles que de fato estão mais comprometidos e com a cabeça mais aberta, isso se torna um passo até mais simples, né? Mais fácil de executar. Vou citar novamente o exemplo da Carol na semana passada, que nós mencionamos o fato dela ter introduzido aqui as ideias de expandirmos o nosso nicho para policiais militares femininas. Então, ela já entendeu qual que é a nossa mentalidade e é algo que é inconsistente, assim, não é inconsistente, mas eu e o Roger não tinha essa persona, assim, de defender diretamente, né, policiais femininas. E isso acabou surgindo através dela. E acho que, através disso, vai ficar muito mais fácil a partir do trabalho que a gente vem realizando dia a dia. Outra coisa muito básica é a questão de inteligência artificial, né, de tecnologia. Eu lembro, quando eu entrei na polícia, em 2016, o boletim de ocorrência era na mão. Imagina aqueles policiais antigos, né, que entraram lá em 95, computador, os caras... Beleza. Só que não deu 2 anos, tudo foi no tablet. Tudo, não existe mais um papel. E aí, e esse cara? Tem que se adaptar. Então, hoje, nós estamos na era da inteligência artificial. Tem que usar. Não usou? Por enquanto, nós conseguimos fazer sem. Mas, daqui a pouco, já era. Ficou para trás. A galera passou na frente, não adianta. Uma coisa que eu ouvi hoje, desculpa interromper, ou você utiliza a inteligência artificial ou ela vai te substituir. Então, você tem que saber usar ela em seu favor para você crescer, porque se você não utilizar, ela simplesmente vai banir muito trabalho por aí que é feito nos dias de hoje, né? Pode falar, Lê. Complementando o que o Vinícius disse, é bem isso. Aqui no meu escritório, depois eu troquei uma ideia com o Léo sobre o chat GPT, porque eu comentei algumas coisas com ele. Ele falou, mano, por que você não faz um chat? Você ganha mais tempo, você ganha tempo. Eu falei, eu fiquei meio assim. Eu falei, vamos ver esse negócio. Aí eu fiz um curso rapidinho na OAB. Cara, é muito prático. É muito prático. Quem não usa, tá perdendo tempo. O que eu consigo de otimizar de tempo e focar em outras coisas no escritório, porque aqui eu sou sozinho, eu ainda tô sozinho, né? Então eu sou o financeiro, eu sou o marketing, eu sou o jurídico, eu faço o atendimento, faço tudo. Até o café, né? Então, eu comecei a ganhar muito tempo com o chat, velho. É muito bom. Melhor coisa. Porque muitas das vezes é só uma pergunta, né? Não é
São questionamentos a fundo, é só uma... Sim, ele consegue destravar muitas ações que eu, às vezes eu monto já o esboço no chat mesmo. Aí ele já me dá o esboço, que eu levaria, às vezes, um dia para montar a ação, 4, 5 horas, eu faço em 1 hora. Ele faz ali, eu dou ajeitado e acabou. Tem até alguns cursos aí que, inclusive, estão querendo criar graduação, que é engenharia de prompt para inteligência artificial. Eu achei bem interessante isso. Legal mesmo. E aí, prosseguindo? Essa é Seguindo. estratégia 34, alguém mais quer comentar alguma coisa? Acho que esse daí é isso. Da 34. Vamos ler. Quer ler a estratégia 34 para finalizar? Pode ler. Então, a estratégia 34. Para mudar uma persona, faça as pessoas executarem uma pequena ação que seja inconsistente com sua persona atual. Show. Vamos lá. Contando a todos. Vou ler aqui um pouco do que eu escrevi. Quanto mais público um comprometimento, maior a influência desse ato em ações futuras e mais forte e rápida a mudança de persona. Ou seja, quando você efetiva um comprometimento público com uma pessoa, eu vou citar um exemplo meu daqui a pouco, maior a influência desse ato, ou seja, a sinceridade dela, e mais forte e rápida a mudança da persona. Algumas semanas atrás, eu pedi uma comida no iFood, e aí veio umas coisas lá que não estavam bem preparadas, enfim, não estava legal. E aí eu mandei a mensagem para a loja, né, para o restaurante, informei a situação, né, e eles pediram para que eu não avaliasse ainda, que eles iam me dar outra porção lá no lugar. E aí eu fiquei pensando, né, beleza, foram super solícitos comigo, que querem trocar e tudo mais, legal. Mas por que eu não vou avaliar e dizer a minha experiência real com o que eu estou passando aqui? E se outras pessoas estiverem passando por isso também? Por que eu não vou ser sincero? Eu vou estar me comprometendo com as pessoas que estão ali, com os consumidores? Eu estou representando qual classe aqui? E aí eu mencionei no meu comentário lá que eles foram atenciosos, trocaram para mim, porém que mandaram um produto que não estava legal, não estava bacana, enfim, com detalhes, mandei fotos, tudo certinho. E essa parte do livro me fez lembrar essa situação específica. Porque tem muita gente, inclusive o Roger e eu, passamos por uma situação bem chata em relação a uma empresa de marketing que a gente estava trabalhando, onde eles solicitaram que, no contrato, na verdade, né, a gente quis fazer a rescisão do contrato com eles, nós não estávamos gostando do serviço, e eles colocaram no distrato, né, na verdade, na rescisão, que nós estávamos proibidos de fazer qualquer comentário ou menção negativa a respeito do serviço. Ou seja, nós estamos rescindindo o serviço, ou seja, nós não estamos satisfeitos. Mas eles vinculam a nossa saída à limitação ou proibição de que a gente fale mal a respeito deles. De modo que a gente não consiga impedir que outras pessoas tenham a mesma frustração que a gente. Isso é falta de comprometimento. Isso é você criar um viés, é deixar as pessoas com uma tendência a fazer aquilo que a gente quer. Ao contrário que se eles fossem sinceros, apesar de todo o problema que a gente sofreu, deixariam com que a gente avaliasse da forma mais sincera possível, enaltecendo os pontos bons e ruins, enfim. E isso traria maior credibilidade para eles, eu acredito nisso. Não, detalhe, né? Essa questão do distrato. Colocaram a multa de R$100 mil se a gente falasse alguma rede social total. Você vê
até a má-fé da própria empresa, né? Que é o meu ponto de vista. Já acontece tanta reclamação que já colocaram isso para travar, para ninguém poder reclamar. Ou seja, que tipo de empresa é essa que ela já sabe que o serviço não é de qualidade, que as pessoas vão querer reclamar? Então, péssimo isso daí, péssimo. Um outro exemplo, desculpa, não sei se alguém quer falar aí, mas eu não estou nem levantando a mão. Um outro exemplo que eu destaco meu é o do story do Instagram. Sempre quando eu vou correr, eu posto lá o reloginho, vocês já devem ter visto, que eu estou começando a correr. E aí eu marco lá na minha cabeça. Eu já mostrei para as pessoas que eu estou correndo, então eu não posso não cumprir a minha corrida. E aí vamos supor que eu queira ir além. E aí eu posto lá, por exemplo, que eu corri 5 km e foi legal. E não contente com isso, eu posto ainda assim. Agora só falta 5 para concluir os 10. Isso já me vincula publicamente que as pessoas que estão vendo o meu story, não que eu seja uma pessoa pública, famosa, nada, mas isso cria um gatilho em mim, um compromisso público de que as pessoas que estão vendo aquele story, elas estão esperando que eu faça os 10 km. E se eu não postar nada, eu vou estar em débito com aquelas pessoas. Então, eu acabo cumprindo aquilo que eu me determinei a fazer, porque eu postei um simples story lá que eu tô correndo 5 e vou correr mais 5. Quando posta, por exemplo, story no Instagram indo para academia ou fazendo algo útil, alguma coisa de produtivo. Eu sei que tem muita gente que não leva a sério isso, que faz só para mostrar, para se aparecer e acaba não fazendo nada. Mas isso me ajuda muito a ter esse comprometimento de executar algo que é meu, é particular, meu, ninguém tem nada a ver com a minha corrida. Mas o fato de eu compartilhar com outras pessoas cria um compromisso onde eu me sinto mais confiante de que eu vá conseguir cumprir aquela tarefa. Quem é mestre nisso é o Primo Rico, que faz aquele monte de coisa, 5 horas da manhã, tal. Eu mesmo já participei. Clube da Manhã, Clube das 5 horas, blá, blá, blá. Esses caras, o Jojo também faz muito isso, porque acaba dando engajamento muito bom, que a pessoa acaba indo só para ver se vai desempenhar e tal. Sim. Complementando aqui, eu acho que tem muito a ver também com aquele sentimento de pertencer. De você meio que, de alguma forma, ser aceito. Porque sempre quando você está mudando alguma coisa, você gosta que as pessoas percebam isso e que elas comentem isso para você, né? E quando é algo positivo, isso te deixa feliz. Eu acho que isso tem um pouquinho de relação com aquele sentimento de querer pertencer a grupo e tal. Sim. Eu coloquei outros 2 exemplos aqui daquilo do que a gente pode fazer em termos de trabalho, que é a pedir que os nossos clientes avaliem o nosso atendimento, no caso o David dos clientes dele, o Vini também dos clientes dele, ou fazer uma pequena pesquisa do Forms no Google, para que eles preenchem e a gente tenha a partir dali uma visão um pouco mais precisa a respeito do que os nossos clientes eles desejam, né? Pedir inclusive para quem não é cliente, para que avalie qual que é a percepção que eles têm do nosso serviço, e as pessoas, quando elas se deparam com uma situação dessa, elas tendem a se mostrar mais abertas a fazer negócios com a gente, mesmo que não seja naquele momento, mas no futuro. Vini, pode falar. A respeito dessa questão de compromisso público, né? Principalmente dos depoimentos. Eu fiz isso na Premia Pão, antes de encerrar o contrato com eles. Os clientes que tinham renovado comigo a campanha, eu pedi para eles gravarem um vídeo sem oferecer nada a mais, deles serem sinceros. Tanto que um dos próximos tópicos aqui é não pagar pelo comprometimento. E, tipo, você pedir o verdadeiro depoimento da pessoa. Então, a pessoa, por que você está renovando? Por conta disso, disso e disso. Para mim foi bom por esse lado, eles fazem isso, fazem aquilo.
então eles são comprometidos com isso. Então eu pedi realmente o feedback deles, inclusive de quem não renovou comigo, para justamente eu tentar melhorar em alguns aspectos que talvez eu não consiga enxergar, por estar ali trabalhando o dia inteiro e tal, e a pessoa falou, ó, dessa maneira aqui não achei legal, não veio tanto cliente da maneira que eu esperava. Vai falar, por que não veio cliente? Porque o desconto que você deu foi pequeno. Então, são maneiras de ter esse compromisso público, e o depoimento é um dos principais que podem trazer um retorno para você. É que a gente foca muito na parte negativa das avaliações, por exemplo. É o que dá mais engajamento. Acho que não é nem por isso. Eu sou uma pessoa que naturalmente sou perfeccionista. Quando eu vejo uma avaliação negativa, eu tendo a querer resolver aquilo mais rápido ou, enfim, acabo me desgastando emocionalmente com aquele comentário, sendo que ele não tem um sentido de ataque direto a mim. Então eu trago muito para o meu pessoal que é um erro. Mas o que eu queria dizer é, quando a gente pede para uma pessoa avaliar o nosso atendimento, o livro ele traz uma perspectiva de que as pessoas que estão avaliando, elas estão fazendo uma recomendação ou elas dão um testemunho, seja ele de crítica ou de algo bom que tenha passado, mas a mensagem que essas pessoas estão passando é: eu sou uma pessoa que usufrui desse serviço. Eu sou uma pessoa que doa para essa organização, eu sou uma pessoa que compra dessa empresa, eu sou um cliente desse lugar, mesmo que a experiência não tenha sido boa. E isso é muito interessante, porque para as pessoas que leem os comentários, mesmo que aquele comentário não seja bom, ela tende a querer usar o serviço também, porque vê que é uma empresa séria. É melhor você ouvir comentário, você ver comentários de uma empresa que tenha qualquer tipo de comentário bom ou ruim do que de uma empresa que não tem nenhum comentário. É isso que eu acho que eu posso destacar essa parte do livro. O compromisso público não está em si naquilo que está sendo passado de certo ou errado, se é crítica, se é algo bom, mas do próprio cliente dizer: eu faço parte daquele grupo, eu assino dessa empresa, eu compro deles, eu participo, enfim. É nesse sentido que eu achei bem legal. E aí na sequência ele fala, não pague pelo comprometimento, que é essa questão do viés aí, né? Se nós, por exemplo, pedirmos avaliações para as pessoas, falar, avalia lá, por favor, ajuda a gente lá. Eu até entendo essas situações. Inclusive, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, que em início de carreira, vai lá e começa a mandar o link para os amigos, para os familiares, fala, por favor, faz uma boa avaliação lá de mim e tal. A pessoa ela vai avaliar bem porque é amigo, porque é familiar ou tal, mas tem gente que paga para poder ir lá fazer um comprometimento público. E aí o livro fala assim, o indivíduo que recebe uma recompensa para fazer um compromisso público, ele não se compromete profundamente. Ele não demonstra o verdadeiro compromisso para que outras pessoas se comprometam no futuro. Ou seja, além dele não se comprometer, ele prejudica quem poderia se comprometer. É por isso que as avaliações elas têm que ser o máximo sinceras possível. Cara, essa questão de não pagar pelo comprometimento, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu discordo em partes. Porque assim, realmente você não pode falar, ó, avalia lá que eu te dou R$1.000. Avalia lá que eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou um produto. Mas você dá, por exemplo, ó, te dou um desconto de 10% na próxima compra se você avaliar. Não estou falando para avaliar positivamente. Mas deixe sua avaliação e ganhe um PDF. Deixe sua avaliação e ganhe mais um mês grátis. Então, você fazer com que a pessoa deixe o depoimento, mesmo que não forçado, mas fazer com que a pessoa tome atitude para poder
deixar esse depoimento, porque eu mesmo, quando eu compro alguma coisa, dificilmente eu vou avaliar, a não ser que for uma avaliação negativa. Aí eu vou avaliar porque não foi bom para mim. Agora, um depoimento, eu comprei um produto, comprei essa raquete elétrica aqui, tá me servindo, tá matando mosquito. Para mim é indiferente eu ir lá avaliar ou não. Agora, se fala assim, ó, avalia que você vai ganhar uma pilha para usar na raquete. Opa, não vou ter que gastar com pilha, vou lá avaliar, ó, a raquete é boa, mata mosquito, e funciona perfeitamente, e não necessariamente porque a raquete é boa ou não. Se ela não fosse boa, eu falo, não vou avaliar da maneira que eu achar melhor. Então, você dá alguma coisa faz com que a pessoa avalie da melhor maneira. Então, não sei se eu concordo totalmente em falar para não pagar pelo comprometimento, porque, para mim, eu tenho mais motivação em fazer uma avaliação quando eu ganho alguma coisa. Eu, Vinícius. Eu acredito que o livro ele traz essa questão de não pagar pelo comprometimento, não nesse sentido. Tem até uma outra situação que eu passei, teve uma loja de... Como que chama aqui? Mana Poke. Muito boa, aliás. Vocês já comeram poke? Comida havaiana? Nunca Muito comi. boa. É? Eu fui e lá eles estavam com uma promoção seguinte, que se você avaliasse o atendimento, você ganharia uma porção. Então, eu já tinha ido outras vezes, eu conhecia o serviço, sempre gostei. E quando eles me disseram isso, eu fiquei mais motivado a avaliar. Não necessariamente de forma positiva, mas eu me comprometi. Da forma como o Vinícius deu exemplo aí. Eu acho que o livro critica a questão de você pagar de uma forma assim, desleal. De você fazer isso de forma injusta. Para você capturar uma imagem falsa da empresa. Daquilo que verdadeiramente você não é. Sim. Eu acho isso errado. Mas eu acho que nessa pegada que você comentou aí, desse exemplo que eu dei, não entraria essas situações. Dessa forma, eu Outback, assim, sempre que eu vou avalio para ganhar batata. O Cacau Show, semana passada eu fui, se avaliasse, ganhava 2 trufas, avaliei. Nesse sentido, aí eu acho sem problemas. Mas realmente acho que o sentido do livro é você pagar, mandar a frase e falar, coloca lá. Tipo, não é. Porque a pessoa, na verdade, nem teve uma experiência com você. Na verdade, só tá falando para as pessoas avaliarem de forma aleatória, né? Exato. Então, essas são duas estratégias, pessoal? 35, 36? 36. Isso. 35. Alguém lê aí para finalizar? Pode ler. Quando você faz as pessoas se comprometerem publicamente, é mais fácil persuadi-las a fazer algo. Estratégia 36. Não recompense as pessoas por seu comprometimento. No andamento, escrever aumenta o comprometimento. Quando escrevemos essa eu até destaquei de outra cor aqui. Quando escrevemos alguma coisa, em especial quando escrevemos à mão, nos comprometemos mais. Eu acho, quando eu li isso daqui, eu estava comprando o curso lá do Thiago Tesman. E ele até falou isso em uma das lives dele, que ele fala assim, escreve isso, escreve aquilo, porque quando você escreve, você se compromete. Então, você escrever, eu sou comprometido, vai fazer com que você se comprometa mais do que você pensar, vou me comprometer a assistir todas as aulas. Não, se você está ali, escrevendo, você está vendo o que você está escrevendo, é muito mais fácil você se comprometer com isso do que você pensar, por exemplo. Outra coisa, você escrever, deixar fixado, ficar relembrando disso, é muito mais fácil de você se comprometer com algo. E escrever à mão é diferente de escrever no teclado, né? Sim. Ele faz essa distinção, né? Aham. Que a atividade cerebral é totalmente diferente quando você escreve e quando você digita.
envolvem músculos diferentes, então escrever digitando não é a mesma coisa do que escrever à mão. Escrever à mão exige um pouco mais de esforço, né? Esses dias para trás, inclusive, eu estava até... Alguém me pediu para escrever alguma coisa, né? E aí eu fui escrever, gente do céu, a minha letra, péssima. Eu não sei nem dizer o que que era aquilo, mas um garrancho. Eu falei, gente, eu perdi a habilidade de escrever, o que está acontecendo comigo? Eu fiquei burro? Mas não é. É porque passo o dia todo no computador escrevendo o dia inteiro e todos nós acredito que tem essa habilidade de escrever no computador, teclado de forma rápida, que perdeu a habilidade de escrever à mão, né? Eu achei isso legal. Mas pô, eu tenho que escrever mais à mão, né, para me comprometer mais com as coisas também. Uhum. Eu acho que tem um ponto sobre a questão de falar e a questão de escrever. Igual o livro dá o exemplo do cálculo, né? Se você está ouvindo um cálculo que está errado, está numa reunião, a chance de você questionar é muito menor. Eu acho que porque talvez inconscientemente ali não está sendo provado. O cara falou ali, o áudio some, mas quando você escreve e quando você assina seu nome ali no cálculo, aí você está colocando a sua responsabilidade lá. É o seu nome, é o seu cálculo. Aí é totalmente diferente. Por isso que essa relevância, esse comprometimento quando você escreve. Porque você sabe que você está produzindo uma prova ali. A chance eu escrever um cálculo e saber que tá errado é zero. Ó, confiante. Vamos passando, senão não vai dar tempo, gente. Vamos lá. É o último ponto, eu acho. Acho que é a última. É a estratégia 37, eu vou ler agora então. Quando as pessoas escrevem algo à mão, elas se tornam mais comprometidas com o que escreveram. E agora induzam uma nova história. E aí, quem vai comentar? Ou eu posso introduzir? Pode seguir. Se você fizer as pessoas reescreverem a própria história, no que se refere ao que você quer que façam, pode esperar mudanças profundas e duradouras. Essa técnica também pode ser eficaz para conseguir que um empregado chegue ao trabalho na hora, ou para que deixe de ser um chato de galochas e se torne um colaborador. Destaque para a palavra reescrever, né? A própria história. Eu achei muito legal. Reescrever a própria história e trazer um novo sentido para aquilo que a gente deseja. Uma autoavaliação. Como se fosse uma autoavaliação. Sobre reescrever a própria história, eu posso tomar o meu exemplo mesmo. Por exemplo, eu sempre trabalhei na parte administrativa, financeira de empresas, controladoria, cálculos, enfim, orçamentos. E hoje eu trabalho mais com marketing e divulgação. Apesar de ser áreas da administração, são áreas completamente diferentes. Então, você pode reescrever a sua história a partir do momento que você quiser. Só que você tem que se dedicar para isso. O comportamento tem que ir na direção do que a gente está reescrevendo, né? Uhum. Muito legal. Ele dá um exemplo aqui fenomenal dos alunos da faculdade, né? Induzindo histórias na vida deles para que eles mudem o comportamento. E aí a gente vem até reforçar aquela ideia da questão das palavras terem poder. Meu pai falava muito isso. Eu sou um tipo de pessoa que tem que lutar muito com essa questão derrotista da vida. Essa forma meio fatalista de ver as coisas, sabe? Eu luto muito. Então, essa técnica de você reescrever a própria história, você contar para si mesmo algo que não seja propriamente aquilo que você esteja vivendo, faz com que as suas atitudes sejam moldadas de acordo com aquilo que você está querendo. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu quero me comportar como alguém que anda com pessoas diferentes. Eu quero andar com pessoas de um nível social maior, mais elevado. Se eu começar
a trocar a narrativa e dizer isso para mim mesmo, reescrever isso, a minha persona pode mudar. E a minha consciência, de forma inconsciente, ela vai modificando de forma que a partir do momento que eu decido, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas decisões, elas atuam de maneira consistente com essa história aqui, com essa narrativa que eu criei. Então ela pode não ser verdadeira no primeiro momento, mas se eu me comprometer com ela e dia a dia moldar o meu comportamento, essa história ela passa a ser verdade. É nesse sentido que as palavras têm poder. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Exato. Sim. Eu sempre pensei assim, ter uma vida boa, ser protagonista da vida, é ter uma história tão boa que as pessoas amanhã ou depois vão querer contar nossa história. Então eu sempre pensei, o que eu tô fazendo tá sendo algo relevante? É algo bom? Pensando, né, no nível menor, assim, família, geração e tal, que amanhã depois as pessoas vão querer contar minha história, algo. Tô levando a família para um patamar mais alto, aí depois disso, né, a sociedade, as pessoas em volta e tal. Isso daí eu acho bem importante, de colocar no papel o que a gente espera no futuro, né, qual que é a história nossa, que nós queremos atingir, etc. Para organizar um pouco as ideias, né? Às vezes as ideias ficam perdidas, a gente não sabe ao certo o que nós queremos, quais os objetivos, enfim. O livro traz no final aqui a diferença entre contar às pessoas uma nova história ou deixá-las descobrir. O que vocês acham que é melhor? Contar uma nova história ou deixar que elas descubram sozinhas? Depende. E eu prefiro contar uma nova história do que esperar, do que descobrir sozinho. Talvez seja tarde demais. Mas no aspecto da mudança da persona. Da experiência é diferente. Eu acho que é isso que o livro traz. Sim. Exatamente. A segunda é Faz melhor. sentido. Porque a pessoa ela vive na prática, na pele, né? Faz sentido. É aquilo que a gente ouve dos pais. Meu pai falava muito isso. Ele dizia assim: quando seus males forem novos, os meus serão velhos. E aí ele reforçava muito aquela questão de você não precisa sofrer se eu estou te ensinando a não sofrer. Não precisa você passar pelo mesmo caminho. Se eu já estou te dando um caminho mais nivelado, menos cheio de pedras, vai por esse caminho. Mas não, né? Adolescente ainda quer passar pela pedra, quer sofrer, quer descobrir sozinho, quer bater a cara. Tem muito disso. E aprende, né? Isso que é o melhor. Aprende, né? Vivendo a experiência. Mas a indução das histórias, ela é eficaz no seu devido lugar, né? E aí nós finalizamos, né? Alguém lê a 38? Quem tá aí? Roger tá lendo? Não? Mano, não, tô tentando manter a ordem. Eu leio aqui. Leia. Então, a estratégia 38 exponha as pessoas a histórias de outros para que elas se sintam estimuladas a criar novas histórias para si mesmas. É o que todo mundo faz na internet quando quer vender alguma coisa. É batata. Então, com essa, nós atingimos a meta e fechamos o capítulo 4. Após 8 anos... Nossa senhora. Falta pouquinho pra gente acabar, gente. Que isso? Falta. Só mais 150 páginas. Próximo Mastermind vai ser do Harry Potter. Caramba. Vai fazer mágica aqui? Feitiços? Cada um pode representar uma casa, hein? Nós estamos em 4 pessoas. Você vai querer ser Sonserina, né, safado? Lógico, verde. Lógico, verde. Beleza. Semana Você tá que vem, jogando então... de Sonserina, né? Oi? Você tá jogando de Sonserina, né? Sonserina, cara. Eu sabia, o Samuel me falou. Semana que vem, então, a gente recomeça no capítulo 5.
recompensas e punições. E hoje eu vou fazer o convite para a galera. Toda semana eu chamo um, né? Então, pessoal, por favor, nós estamos aqui no intuito de fazer com que este grupo e outros mais que nos assistam cresçam em desenvolvimento pessoal, em empreendedorismo. Esse é um ambiente onde nós expomos as nossas ideias a partir do conteúdo do livro. Este livro, especialmente, Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer, 140 estratégias simples para dominar a arte da persuasão. E nós convidamos a todos para que estejam aqui conosco na próxima semana para darmos continuidade a mais um capítulo desse livro maravilhoso que a gente está trocando essa ideia aí. Fechado? Então, beleza, um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!